Revelado, a incrível conexão entre Estranha e o chefe coreano em um elevador surpreendente. Foi numa manhã como tantas outras que Vânia, com seu cabelo preso em um coque bagunçado e uma blusa simples, entrou no elevador da empresa. O coração batia acelerado, mas ela respirou fundo. Afinal, ao lado estava Dong, o novo chefe, um homem de aparência austera, com um olhar que parecia atravessar qualquer um. O elevador parou subitamente e as luzes se apagaram. O apavorante silêncio da escuridão invadiu o espaço e o ar pareceu encher com um mix de medo e insegurança. Vânia, que sempre enfrentou batalhas, nunca imaginou que um momento tão simples se tornaria o ponto de virada de sua vida. Uma tensão palpável tomou conta do elevador. Ela sentiu o peso do preconceito em seu peito, o rótulo de estranha, a mulher da periferia, se sobrepondo à sua identidade. Dong, que parecia igual a ela dentro daquela caixa de metal, não tinha grandes diferenças. Ambos eram prontos para enfrentar um mundo que frequentemente os zerava. Sinto muito, ela murmurou quando a voz dele retumbou no espaço escuro. A luz voltará logo. O que se seguiu foi uma conversa que derreteu o gelo da solidão que ambos sentiam. Um espaço seguro onde poderiam expor suas histórias sem medo de julgamento. Dong começou a compartilhar a pressão que sentia para se adaptar. E Vânia o ouvia atentamente, como se cada palavra dele fosse um açude que refletia suas próprias dificuldades. Ela falou do seu filho, Nathan, que era a razão de sua bravura, do seu sorriso e das suas esperanças. Às vezes, a luta parece interminável, disse ela, a voz embargada. Mas Nathan precisa de mim forte. A conexão crescia, como se os laços do desespero os unissem. Ao falarem sobre os desafios que enfrentaram por conta de suas origens, uma amizade improvável brotava no meio da escuridão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A luz retornou e o elevador retomou sua jornada. Mas agora eles eram diferentes. Ao saírem, Vânia sentiu a realidade se bater de frente com o que havia experimentado. Olhares de desprezo e sussurros maldosos perfuraram o ambiente. Dong era tratado como um intruso e a proteção daquela pequena bolha de entendimento se dissipou. O que até então era uma amizade promissora, agora se tornava um fardo. Os colegas de trabalho demonstravam desprezo pela origem dele, e Vânia ponderava. Posso ajudá-lo a se integrar, mas o que isso significa para mim? Ela se viu em um dilema profundo, onde a lealdade à sua família e a solidariedade fazem parte da mesma moeda. Cada dia se tornava uma jornada de decisões que poderiam mudar não só suas vidas, mas também a de Nathan. À medida que as peças se encaixam, a pergunta ecoa. Vânia, conseguirá transformar a carga pesada do preconceito em uma ponte que a leve a realizar seus sonhos e também ajudar Dong? Com as barreiras sociais ao redor, o medo e a esperança se entrelaçam. O que virá a seguir? A história promete continuar em um crescendo que desafiará tudo o que eles conhecem. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional para a Vânia. Quanto mais tentava se aproximar de Dong, mais as pessoas ao redor pareciam se afastar. Ao entrar no escritório, já sentia o olhar de reprovação dos colegas, como se suas escolhas estivessem estampadas em seu rosto, e a presença de Dong, que antes trazia um conforto inesperado, se tornara um lembrete constante das barreiras que ambos precisavam enfrentar. Em um desses dias, Vânia decidiu que não poderia mais ficar em cima do muro. Depois do expediente, aproximou-se de Dong, que estava sentado à mesa, cercado por papéis e arquivos. Dong, ela começou hesitante. Precisamos conversar. Ele levantou os olhos, surpreso, mas respeitou seu espaço. Claro, o que você tem em mente? Ela respirou fundo, lutando contra um nó na garganta. O que aconteceu no elevador me fez perceber que temos mais em comum do que pensávamos. Mas as coisas aqui fora não são fáceis. A sinceridade nas palavras de Vânia soou nas paredes do escritório, quase ecoando. Ele assentiu, a expressão séria. Eu sei, respondeu ele. Sinto que aqui estou sendo julgado por algo que não posso mudar. A conexão entre os dois era palpável, mas a dúvida de Vânia pesava em seus ombros. Eu quero te ajudar, mas isso pode afetar meu trabalho e o que sou. E o Nathan? Ela hesitou, mordendo o lábio.
Eu não quero que ele seja prejudicado por minha escolha de me aproximar de você. Dong olhou fixamente para Vanya. Você realmente se importa com o que as pessoas pensam? Se sim, por que não usar isso para trazer mudanças? Nós dois sabemos o que é ter que lutar contra a maré. As palavras dele atingiram Vanya como um soco no estômago. Ele estava certo. As lutas individuais que eles enfrentavam completavam um quadro mais amplo. Era mais do que apenas uma amizade. Era um chamado para a transformação. Mudar não é fácil, ela disse em voz baixa. Mas talvez a gente possa fazer isso juntos. As palavras flutuarão no ar, como um fio de esperança que começava a tecer a possibilidade de um futuro melhor. Naquela noite, Vanya decidiu que não enfrentaria sozinha os desafios que viriam. Ao chegar em casa, abraçou Nathan com força, sentindo seu pequeno coração pulsar. Amor, está tudo bem, mas precisamos ser fortes. O menino, que não tinha a menor ideia do que se passava, apenas sorriu e disse: Então vamos ser super-heróis, mamãe. Aquela sinceridade infantil iluminou os medos de Vanya, trazendo uma onda de calor ao seu coração. Nos dias seguintes, Vanya e Dong passaram a se apoiar. Se um deles enfrentava desafios, o outro estava lá. Eles começaram uma ideia em conjunto. Um projeto que unisse os colaboradores da empresa, promovendo a diversidade e a inclusão de diferentes culturas e origens. Com isso, ambos poderiam mostrar que, juntos, podiam transformar a hostilidade em entendimento e os olhares de desdém em respeito. Na apresentação de seu projeto, a tensão na sala era quase insuportável. Olhares avaliativos e murmúrios escandalizados cercam Dong, enquanto Vanya falava com Passion. Mas antes que pudessem alcançar uma decisão, um barulho interrompeu o clima. A porta foi aberta abruptamente, revelando um grupo de funcionários com expressões de descontentamento. O que vocês pensam que estão fazendo? Um deles gritou, quebrando a esperança que começava a brotar. O coração de Vanya disparou. A situação estava prestes a sair do controle, e ela precisava agir. O que ela faria para defender seu amigo e o que acreditava ser justo? A persistência e o apoio eram fundamentais, mas até onde estavam dispostos a ir em defesa de seu projeto? A crise estava apenas começando. O silêncio que se seguiu ao grito na sala de reunião foi cortante. Vanya respirou fundo, tentando conter a avalanche de emoções que ameaçava transbordar. Ao lado dela, Dong permanecia em pé. Sua expressão de surpresa se misturava à determinação. Os olhares desconfiados dos colegas eram como lanças, penetrando fundo em sua confiança. Ele precisava que ela se manifestasse. Estamos aqui para promover um ambiente mais inclusivo. Vanya começou, a voz trepidante, mas firme. E a oportunidade de aprender juntos é essencial. Por que tem tanta resistência a isso? Ela não via o rosto de seus colegas, mas sentia a tensão aumentar como um fio prestes a estourar. Os membros do grupo que entrara a fim de interromper, a maioria homens e mulheres com rostos fechados, se entreolhavam como se buscassem uma maneira de desestabilizá-los. Vocês estão falando de inclusão, sendo que aqui dentro apenas geram divisão. A voz de uma mulher, uma das mais respeitadas da equipe, ecoou. A cultura empresarial já tem suas regras, e isso não faz parte dela. Essas regras existem para serem questionadas, Vanya respondeu, sentindo o calor da injustiça inundar suas veias. Somente mudando as coisas é que conseguimos avançar. Não podemos mais ignorar as diferenças que somos. Dong deu um passo à frente. A força que jorrava dele era palpável. Eu sou diferente, mas minha essência continua a ser a mesma. Estou aqui porque também quero fazer parte dessa mudança. Podemos, sim, aprender uns com os outros. Este projeto é uma oportunidade de transformação, não um obstáculo. Ele falou com sinceridade, e no fundo de sua voz ressoavam ecos de verdade. A resistência estava presente, mas não intransponível. Vanya podia ver a divisão na sala. Alguns colegas pareciam intrigados, enquanto outros se mantinham fechados, como ferrolhos intransigentes. Mas ela não desistiria. As palavras de Dong a inspiraram. E se pelo menos um de vocês pensar diferente? Temos que começar com alguém. A provocação trouxe um murmúrio nos espectadores. Ela encarou seu grupo de colegas um a um. Ninguém precisa ser deixado de fora. Ao invés de recusar, que tal abraçar o desafio de conhecer algo novo? A sala brevemente se iluminou com sussurros. Vanya podia sentir a intensidade do momento. Era como se estivessem à beira de um precipício, prontos para se jogar num desconhecido radical. Foi então que um jovem analista, conhecido por sua postura reservada, levantou a mão.
Eu gostaria de ouvir mais sobre o projeto, disse ele com a voz hesitante, mas cheia de coragem. Talvez a mudança não seja assim tão assustadora. A semente da esperança começava a brotar. A movimentação de energia era palpável. A tensão cedeu lugar a um fluxo diferente, um que trazia possibilidades. Vânia se virou para Dong, um sorriso brotando em seu rosto. Ele retribuiu, a conexão intensa entre eles parecendo mais forte do que nunca. Isso é só o começo, ele sussurrou com um brilho nos olhos. Mas antes que pudessem celebrar o pequeno triunfo, um celular tocou com um chamado urgente. Era Nathan. Vânia hesitou por um momento, o medo invadindo-a. O tom de voz infantil do filho que ela tanto amava a chamava em meio ao caos. O que estaria acontecendo? O que ela estava prestes a descobrir exigiria mais força do que qualquer discussão naquele escritório, e tudo poderia mudar. O coração dela disparou. O que era tão urgente a ponto de interromper seu momento decisivo? A crise estava prestes a se intensificar. Vânia sentiu o estômago apertar enquanto os ecos da chamada ecoavam em sua mente. O que podia ser tão urgente a ponto de sua carreira e convicções terem que esperar? Colocou a mão na bolsa, tentando se convencer de que poderia checar a mensagem discretamente, mas a ansiedade era maior. Vânia, você vai atender? Dong perguntou, a preocupação evidente em seu tom. Ele deu um passo para mais perto, como se pudesse proteger as ideias que ali estavam nascendo. Sim, só um minuto. A resposta foi rápida. Mas seu coração estava longe do lugar. Ela se afastou um pouco, tentando encontrar um canto que fosse menos exposto. O ambiente da sala, antes vibrante com palavras de mudança, agora parecia um labirinto claustrofóbico, com cada rosto olhando, julgando. Quando levou o celular ao ouvido, uma onda de alívio e dor a atingiu. Mãe! A voz do filho, Nathan, estava correta, mas acompanhada de um tremor que não lhe era familiar. Estou no hospital. O chão pareceu desaparecer debaixo de seus pés. O que aconteceu? Você está bem? A voz dela estava tremida, sem conseguir esconder a fragilidade da situação. Eu caí, mas não estou machucado. Só um pouco de dor, explicou ele, a insegurança de uma criança de 10 anos pesando em cada frase. Mas a professora disse que você precisava vir rápido. Vânia mal conseguia pensar. O circo de debates e mudanças que havia começado a fluir na sala de reuniões desapareceu. Sua mente estava agora um turbilhão de preocupações. Desde que tinha se separado de Daniel, era ela quem tinha que lidar com tudo, ser mãe e pai ao mesmo tempo. O que iria fazer agora? Abandonar a luta que tinha tão arduamente começado em busca de inclusão? Estou a caminho, meu amor, garantiu, tentando transmitir calma, mas lágrimas brotaram em seus olhos. Fico com você em um instante. Ela desligou, sentindo a dor como um peso em seu peito. Olhando novamente ao redor da sala, viu rostos preocupados, mas não na mesma sintonia que antes. Afinal, o que era mais importante? Um projeto ou seu filho? Desculpem, disse ela, a voz agora um sussurro carregado de emoções. Meu filho está no hospital. Eu preciso ir. Era como se a sala tivesse sido atingida por um trovão. O murmúrio que antes estava presente agora havia se silenciado novamente. A expressão de Dong mudou de surpresa para compreensão. Vânia, você deve ir. Vamos continuar essa conversa depois. A saúde da sua família é o que importa agora, falou ele, a sinceridade ressoando forte. Esse apoio inesperado a tocou profundamente. Mas a dor pela sua ausência e as mudanças que estavam prestes a acontecer no projeto a deixavam inquieta. Então, por que seu coração ainda gritava por seu filho? Quando ela começou a se dirigir para a porta, um mar de pensamentos a atravessou. O que aconteceria com a iniciativa que tão cuidadosamente tentara implantar? E se algo deu errado com Nathan? Enquanto cruzava o corredor, mais um sentimento tomou conta dela. Uma urgência interna. Hangouts não esperavam, e se realmente haveria transformação, esse era o momento decisivo. Uma ideia começou a se formar em sua mente, tão instintiva quanto a proteção que sentia pelo filho. Voltando-se para a porta da sala, olhou de volta para os colegas, agora mais focados, uns estudando suas reações. É preciso que todos nós entendamos um pouco mais uns sobre os outros. Por isso é tão importante a conexão que estamos construindo. Se algo acontece comigo, que esse projeto não morra com isso. Vamos em frente, juntos, continuem. E com isso ela sumiu no espaço do corredor.
Sua mente estava a 1000 por hora. Mas a imagem do sorriso do filho a guiava. O que aconteceria no hospital? Sua coragem estava prestes a ser testada de uma maneira que ela nunca imaginou. Lágrimas escorriam, mas uma nova determinação tomou conta dela. Enquanto seus pés mal tocavam o chão, um pensamento bateu. Ela não estava sozinha nessa jornada. Vinha um chamado. Um novo começo estava prestes a se revelar. A sala de reuniões poderia esperar, mas a jornada dela estava apenas começando. E quando o elevador se fechou atrás de Vânia, um novo dilema surgiu em sua mente. Qual realidade ela iria encontrar quando finalmente chegasse ao hospital? Havia mais surpresas à vista. O elevador subiu com um movimento abrupto, como se compartilhando da agitação de Vânia. A vida dela estava em suspenso em algum lugar entre o que havia deixado para trás e o que a aguardava à frente. Ali dentro, a luz fria e branca criava um ambiente quase irreal. O tempo parecia arrastado, e a cada andar que passava, seu coração pulsava em um ritmo mais acelerado. Ela não conseguia evitar a repetição de frases na mente. Nathan, meu filho, minha vida. As portas se abriram no andar do hospital, e um cheiro antissepticamente familiar a atingiu, misturando a ansiedade com o medo. O barulho dos monitores, os passos apressados dos profissionais de saúde, tudo em um balé de urgência. Vânia respirou fundo e avançou. Logo se deparou com a recepção, onde uma funcionária com um sorriso encorajador a olhou com compaixão. Você está aqui para ver o Nathan, certo? Antes que pudesse responder, a mulher continuou. Ele já está em atendimento, mas você pode esperar na sala de espera. Espera. Vânia se permitiu um instante de fraqueza, o olhar dela procurando por algo familiar naquelas paredes frias. Ele está bem, não está? A expressão da funcionária se suavizou. Os médicos vão cuidar dele. Pode ficar tranquila. Nesse momento, um alívio veio acompanhado de um peso imenso. O coração ainda pesava, mas a esperança agora brilhava como uma lanterna. Quando se acomodou na sala de espera, o olhar das pessoas ao redor também contava histórias de preocupação e aflição. Alguém do outro lado da sala ajeitava nervosamente as mãos, enquanto uma mãe de voz suave acalmava seu filho pequeno, segurando o próximo. Vânia sentia a energia daquele lugar pulsar. Uma mistura de solidariedade e dor. Com os pensamentos vagando, ela tentava se imaginar no meio da equipe que tão apaixonadamente tentava mudar o mundo. Mas agora, tudo o que ela queria saber era como o seu próprio mundo, seu filho, estava. Uma lágrima escorreu, quase se sentindo uma intrusa no meio de tanta dor. De repente, a porta da sala do atendimento se abriu, e um médico com uma expressão grave surgiu. O coração de Vânia disparou. Senhora Vânia! Ele chamou. E ela se levantou na mesma hora, a respiração suspensa. O Nathan está bem. Apenas alguns hematomas e uma pequena concussão. Ele vai precisar de um tempo de repouso, mas não há nada grave. Ela sentiu a dor e o alívio confrontarem-se dentro dela. Como se duas forças opostas se desviassem em cada lado. Posso vê-lo? A pergunta saiu num sussurro, quase como uma oração. O médico assentiu. Claro, siga-me. Ao entrar no quarto, Vânia encontrou seu filho deitado na cama, um pouco grogue, mas ainda com aquele sorriso inocente que a acalmava. Ele fez um esforço para se sentar, os olhos brilhando ao vê-la. Mãe! A palavra vazava pureza, e Vânia correu para seu lado, agarrando a mão dele como se fosse uma âncora. Oi, meu amor! Como você se sente? A voz dela era suave, mas cheia de preocupação. Nada demais. Só não consigo andar muito. Nathan tentou brincar, mas a fragilidade estava presente em seu olhar. Vânia acariciou o cabelo dele, sentindo os desafios da semana passada se dissipando por um momento. Você é tão corajoso. Eu estava tão preocupada. Desculpa ter te chamado assim. Eu sabia que você viria rápido. Ele sorriu novamente, e a conexão que existia ali enchia o ambiente de uma luz suave. Enquanto conversavam, o celular de Vânia vibrou na bolsa, interrompendo aquela intimidade. Um novo olhar de Dong na tela. Estamos aqui, e o projeto pode esperar. O mais importante é você e o Nathan. Ela respirou fundo, a mensagem a tocando no fundo da alma. O projeto era importante, mas nada se comparava ao amor que sentia pela família. Ser mãe era um desafio diário, e descobrir isso a cada instante a fazia cada vez mais forte. Ainda assim, aquele dilema recebia um contorno mais profundo. Havia algo em jogo muito maior. E mesmo ali, à beira do leito do hospital, Vânia percebeu que as batalhas que travava não eram apenas sobre inclusão e mudanças sociais.
Elas eram sobre sua própria vida, sua coragem e a força de um amor que se expandia, mesmo entre as vulnerabilidades. O que ela não esperava era um chamamento inesperado em meio ao caos. O sorriso de Nathan era um farol. Mas que outros desafios estariam à espreita, prontos para testar a fibra dela? Enquanto a sala de hospital se tornava um lar temporário, outro chamado ressoava em sua mente. O que mais a vida pode revelar a partir daqui? Quando Vânia sentou-se ao lado de Nathan, o peso que carregava pareceu um pouco mais leve. As palavras do médico ecoavam em sua mente, mas a presença do filho ali, reagindo com leveza, absorvia sua ansiedade. O que importava agora era a conexão deles, aquele laço que nada poderia romper. Você vai me ajudar a desenhar um foguete? Para a gente sair do planeta, sabe? Nathan perguntou com um brilho esperançoso nos olhos. Ele adorava imaginar aventuras intergalácticas, e a ideia de escapar da realidade, mesmo por um momento, fazia os dois sorrirem. Claro, vamos fazer um foguete tão grande que o mundo inteiro vai ver. Vânia respondeu, a animação dela também sendo contagiosa. O quarto, que antes parecia tão frio e impessoal, ganhou vida com a energia que eles compartilhavam. Enquanto os minutos escorriam, Vânia começou a contar sobre os planos que tinha. As cores que usariam, os formatos que dariam aos desenhos. Cada expressão de Nathan, cada gargalhada, aquecia seu coração. Mas como o tempo é traiçoeiro, rapidamente o sorriso foi substituído pela realidade que o cercava. Do lado de fora do quarto, os momentos de alívio eram cortados pela urgência de vidas que continuavam a se desenrolar. O som de passos, conversas apressadas e o zumbido distante dos equipamentos ecoavam na mente de Vânia. O olhar de Nathan rapidamente mudou. Ele fez uma pausa e a alegria deu lugar ao peso que ela conhecia tão bem. Mãe, você está preocupada, não está? Ele perguntou com uma sinceridade que a tocou profundamente. Ela hesitou, mas a verdade não podia esconder. Um pouco, meu amor. É só... As coisas às vezes ficam complicadas, sabe? A voz dela falhou e a fraqueza estava ali à vista, como um livro aberto. Mas você é forte. Você sempre se levanta. Nathan disse com a convicção de quem estava aprendendo que a resiliência vinha das pequenas batalhas. Um sorriso tímido surgiu no rosto dele, e Vânia se viu refletida em seus próprios olhos. Ele estava certo. Os braços dela abraçaram Nathan com firmeza, e naquele instante, ela compreendeu que, embora os desafios que enfrentava pessoalmente estivessem longe de acabar, a força dele a motivava a seguir. Obrigada, meu herói. Às vezes, eu só preciso que você me lembre disso. Um ruído atrás da porta alertou Vânia. Um grupo de enfermeiras estava se aproximando, cada uma carregando equipamentos e sorrisos amigáveis. Uma delas, uma jovem de cabelos cacheados e um brilho no olhar, entrou. Oi, Nathan. Como você está se sentindo hoje? Estou bem. Vamos fazer um foguete. Nathan respondeu cheio de entusiasmo. A enfermeira riu. Isso é ótimo, mas primeiro precisamos verificar se você está pronto para ir para casa. Mãe, ele pode ficar um pouco mais aqui enquanto fazemos alguns exames, tudo bem? Claro, tudo bem, Vânia disse, mas a inquietação aumentou. A ideia de mais um teste deixava seu coração apertado novamente. A preocupação estava de volta, quase como uma sombra. Enquanto a enfermeira organizava os equipamentos, Vânia sentiu a importância de proteger seu pequeno foguete de sonhos. Mas questionamentos sobre os desafios do futuro começaram a surgir. O projeto? A vida que tinha fora daquele hospital. Como tudo se encaixaria? Quando a enfermeira finalmente saiu do quarto, um novo silêncio reinava. Mãe! Nathan chamou, sua voz levemente trêmula, indicando que ele tinha algo mais a dizer. O olhar dele era intenso, o que arrebatou Vânia. Eu quero que você saiba. Não importa por onde formos, eu sempre estarei com você. E aquelas palavras balançaram o mundo dela. A fragilidade e a força conviviam. O amor deles era um lugar onde o medo não tinha poder. Mas à medida que pensava nisso, uma nova mensagem vibrou em seu celular. Era Dong novamente. Precisamos conversar. Pode ser uma questão importante sobre o futuro do projeto. O coração de Vânia se acelerou. As novas responsabilidades a aguardavam, e a maior pergunta pesava em seu peito. Como equilibrar esses mundos? Enquanto olhava para Nathan, que sorria com a inocência de quem não sabia do peso que seus sonhos carregavam, Vânia percebeu que a jornada estava apenas começando.
O que ela estava prestes a descobrir após essa mensagem poderia mudar tudo, e essa seria mais uma luta que moldaria não só a vida dela, mas também a do filho que a inspirava a nunca desistir. Vânia sentiu um frio na barriga. A mensagem de Dong não era algo fácil de ignorar. Ele sempre tinha boas intenções, mas suas conversas frequentemente traziam consigo um peso que aumentava suas preocupações. O que ele poderia querer agora? Vou lá fora um minutinho, tá? Já volto, disse ela a Nathan, que ainda estava entretido pensando no foguete imaginário. A resposta do filho foi um aceno animado, e Vânia saiu do quarto com o coração pulsando forte. Corredores brancos e frios se estendiam à sua frente. A cada passo, ela pensava nas palavras que Dong poderia dizer. O projeto em que estavam trabalhando era um sonho por si só, e ela não poderia deixar que nada atrapalhasse essa oportunidade que significava tanto para ela e para Nathan. Com os dedos ligeiramente trêmulos, desbloqueou o celular e leu a mensagem mais uma vez. Precisamos conversar. Pode ser uma questão importante sobre o futuro do projeto. Sentou-se em um banco próximo, consumida pela incerteza. E se Dong quisesse detalhes que ela sabia que não tinha? E se o futuro do projeto dependesse de uma decisão imediata? Sabia que, por mais que tentasse separar sua vida pessoal da profissional, a linha entre as duas se esbatia cada vez mais. Dando um suspiro profundo, decidiu responder. Posso me encontrar com você em 10 minutos. Apertou enviar e, ao olhar para cima, viu que a enfermeira de cabelos cacheados a observava. Essa mesma enfermeira que havia alegrado Nathan com suas perguntas sobre foguetes. Você está bem? A enfermeira perguntou, preocupação em seus olhos brilhantes. Sim, só. Coisas de trabalho. Obrigada por perguntar. Vânia respondeu tentando manter um sorriso no rosto. Se precisar de algo, pode chamar. Sabemos como é difícil essa fase, a enfermeira disse gentilmente, fazendo com que Vânia se sentisse acolhida ali, mesmo que as questões ao seu redor parecessem insuperáveis. Após um breve momento de conforto, Vânia se despediu e seguiu em direção à sala de reuniões, onde Dong a esperava. Assim que entrou, ele estava sentado com uma expressão séria que a fez sentir um frio na barriga. Antes de começar a falar, ela se permitiu um rápido momento de vulnerabilidade. Queria acreditar que as coisas iriam melhorar, e que a força de Nathan a ajudaria a enfrentar qualquer desafio. Vânia, obrigada por vir. Preciso discutir alguns aspectos do projeto que podem afetar nosso financiamento, disse Dong, com um tom grave. Estamos enfrentando alguns cortes de verba e precisamos criar uma apresentação convincente para as partes interessadas. Ouvi rumores de que algumas decisões estão sendo tomadas sem nosso conhecimento. Seus olhos brilhavam com determinação, mas Vânia não conseguia focar apenas nas palavras dele. Sua mente estava uma montanha russa. Os momentos com Nathan, a alegria compartilhada, contrastando com a realidade dura do que estavam prestes a enfrentar. E o que isso significa para nós? Ela perguntou, a voz trêmula, mas firme. O nosso projeto, tudo que construímos pode estar em risco? Precisamos da sua liderança, Vânia. Você é a idealizadora. Se não conseguir mostrar a eles que somos a equipe certa, podemos perder tudo, ele disse. E a preocupação dele refletia a dela. Um turbilhão de emoções passou por Vânia. Sentia como se estivesse em uma batalha interna, tentando encontrar a forma de conciliar seu papel como mãe e como profissional. Onde encontrar força para lutar contra isso tudo? Você sabe que vou fazer tudo ao meu alcance, Dong. Mas, eu não posso desistir do meu filho. Ele é a minha prioridade, se isso comprometer o que tenho que fazer como mãe. A voz dela falhou de novo, e a urgência do seu dilema estava clara. Nesse momento, uma ideia a atingiu. Uma proposta que poderia ajudar. E se fizermos uma apresentação que mostre o impacto do nosso projeto na comunidade? O que isso representaria para futuras gerações? Vânia sentiu um brilho de esperança. A expressão de Dong mudou, como se uma luz tivesse acendido dentro dele. Essa abordagem pode funcionar. Precisamos mostrar que é mais do que apenas números. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Então vamos juntos. A determinação tomou conta dela. E com isso, um novo plano começou a se formar na mente de Vânia. Um jeito de unir suas paixões, suas lutas e a esperança que ainda permanecia. Quando ela voltou para o quarto de Nathan, uma nova animação a envolveu. Ao vê-lo desenhando à mão seu foguete, percebeu que, independentemente do que o futuro reservasse, eles iriam sempre encontrar um modo de voar juntos. Mas como esses laços iam se entrelaçar agora, havia tantas perguntas na mente dela. E ao olhar para o desenho que Nathan havia feito, com um sorriso inocente,
uma nova mensagem chegou ao celular. Era do financiamento que eles precisavam urgentemente. Ela hesitou, perguntando-se se aquilo seria a chave para tudo o que haviam sonhado, ou mais um desafio a se enfrentar. E agora, o que vem a seguir? Vânia questionou a si mesma, a ansiedade misturando-se à esperança. Vânia olhou para o celular, a tela brilhando como um farol em meio à escuridão de suas preocupações. O primeiro impulso foi abrir a mensagem imediatamente, mas um frio na barriga a paralisou. O que aquele alerta traria? Seria uma boa notícia ou mais um revés? Nathan estava tão imerso em seu desenho que nem percebeu a luta interna da mãe. Vânia suspirou e caminhou lentamente até ele, tentando se concentrar no momento presente. O desenho era uma explosão de cores, um foguete que parecia pronto para decolar, cheio de detalhes que refletiam a inocência e a imaginação de seu filho. O coração dela se aqueceu. Os sonhos de Nathan eram seus também. "Olha isso, meu amor!" Vânia exclamou, ajoelhando-se ao lado do filho. "Esse é o foguete que vai te levar para o espaço?" "Sim, mamãe. Ele é especial, como o nosso projeto." Nathan respondeu com um sorriso largo, os olhos brilhando de entusiasmo. A menção do projeto fez a mente de Vânia girar novamente. Ela precisava criar uma apresentação que cativasse não só os investidores, mas também a comunidade. Se a força do suporte delas pudesse ser canalizada, quem sabe o que poderiam alcançar? "Vamos pensar em algo incrível juntos, então. O que você acha que podemos mostrar para as pessoas?" Nathan, em sua inocência, sugeriu. "Podemos desenhar um mapa. Assim todos vão saber para onde vamos levar o foguete." A ideia do mapa reacendeu uma faísca dentro dela. A mente criativa do filho poderia ser o que precisavam. Se unissem suas forças, talvez atinjam o impossível. Enquanto Vânia guiava Nathan em como fazer o mapa, uma série de mensagens disparou em sua mente. A apresentação, a conexão do projeto com a comunidade, a possibilidade de não só salvar o projeto, mas torná-lo algo maior. De repente, o celular vibrou novamente. Com uma sensação de nervosismo, ela decidiu abrir a nova mensagem. Era Dong, perguntando se já tinha visto as propostas de financiamento que poderiam ser úteis. O frio na barriga voltou com tudo. "Tudo bem", murmurou para si mesma. "Vamos em frente." Vânia sorriu para Nathan, que estava inspirado, rabiscando freneticamente no papel. "Acho que é hora de nós dois nos juntarmos para fazer algo grandioso." Participar do projeto ao lado de Nathan era um fio tênue entre suas responsabilidades. A pressão de ser uma mãe e uma profissional se fazia sentir mais do que nunca. No entanto, essa mistura de emoções acabava se transformando em um motor propulsor, algo que ela nunca esperou. Enquanto trabalhavam em conjunto, criavam um espaço onde as ideias brilhavam e se entrelaçavam. Mãe e filho, lado a lado, trouxeram vida e cor às suas aspirações. Cada ideia que eles compartilhavam parecia injetar um novo ânimo. Do nada, um barulho de sirene distante quebrou o silêncio. Era um lembrete de que as responsabilidades não arrefeciam. Ela olhou pela janela profundamente pensativa. Uma nuvem de incertezas pairava, mas não de tristeza. A insegurança estava embutida em uma capa de esperança. "Você acredita que iremos conseguir, mãe?" Nathan perguntou com um olhar esperançoso. "Claro, meu amor." Vânia respondeu sentindo as batidas de seu coração acelerarem. "Nós somos uma equipe, e vamos voar tão alto quanto as nossas ideias." Por um momento, o mundo parecia mais claro. As dificuldades estavam longe de ser fácil, mas a determinação vinda do amor incondicional de Nathan iluminava seu caminho. Enquanto a tarde se tornava noite, Vânia se sentiu mais confiante. Estava decidida a apresentar não apenas um projeto, mas um sonho que envolvesse a todos. No fundo, porém, a reverberação da mensagem de financiamento ainda flutuava nas sombras. Então, para completar o quadro de sua exaustiva jornada, uma ligação inesperada apareceu no celular enquanto ela preparava o mapa. Era o chefe da instituição de financiamento. Era hora de um novo encontro, e Vânia sabia que a verdade poderia ser mais transformadora do que tudo o que planejavam. E se for a chance que estávamos esperando, ou o ponto de virada que pode nos derrubar? Vânia pensou, o coração batendo com ansiedade. Perguntas ainda pairavam, mas a vida sempre oferecia novas formas de voar. Vânia apertou o celular contra o peito, sentindo a vibração cada vez mais fraca, como se fosse um tambor de esperança. O número que aparecia na tela era familiar, e a ansiedade a envolvia como uma névoa densa. Ela respirou fundo antes de atender,
sentindo o ar entrar em seus pulmões e dar vida à coragem que precisava para enfrentar mais essa situação. Alô? Vânia falando, disse ela tentando disfarçar o tremor na voz. Oi, Vânia. Aqui é o Ronaldo, da Fundação Nova Esperança. A voz do chefe ecoou, clara e direta. Recebemos sua proposta e precisamos conversar. Que tal amanhã de manhã? O coração dela disparou. Era a chance que esperava, mas ao mesmo tempo um frio na barriga a lembrava do que estava em jogo. Claro, Ronaldo, estarei lá, respondeu, tentando manter a firmeza na voz. Desligou e olhou para Natan, mergulhado em suas ideias. O brilho nos olhos dele fez seu coração se aquecer. A incerteza que ainda a cercava parecia quase insignificante frente à energia vibrante que havia entre eles. Meu amor, vamos fazer algo incrível amanhã, falou Vânia, envolvendo-o em um abraço apertado. Você tá nervosa, né? Natan perguntou, levantando a cabeça. Um pouquinho. Mas isso é normal, certo? Vânia tentou sorrir, mas o peso do que estava prestes a enfrentar a puxava para baixo. Se você ficar nervosa, eu também não vou conseguir desenhar. Ele falou com um tom de brincadeira, fazendo-a rir. Essa era a mágica de Natan. Ele sempre tinha um jeito de transformar a preocupação em leveza. Sentiu que, de alguma forma, aquela leveza seria sua arma secreta na apresentação. A noite passou lentamente. Enquanto Natan dormia, Vânia ficou acordada, revisando os detalhes da apresentação na cabeça. Um relógio tocava, o ritmo soando como um compasso que adiantava suas ideias. Ela se levantou e começou a escrever o que poderia dizer. As palavras dançando rapidamente em sua mente. Nosso projeto é mais do que um sonho. É uma oportunidade de transformação. Vamos inspirar nossa comunidade, mostrar aos jovens que podem sonhar e realizar. Ela sussurrou para si mesma. Cada frase soava mais forte e vibrante, mas a cada afirmação, a dúvida a espreitava. E se não fizesse sentido? E se eles não acreditassem? Quando o dia amanheceu, um novo peso se empoleirou nos ombros de Vânia. Ela tomou um café rápido e, junto com Natan, saiu de casa, o mapa que haviam feito durante a noite cuidadosamente guardado em uma pasta. O caminho até a fundação parecia longo e os pensamentos giravam, como se cada passo a puxasse para uma realidade ainda não vivida. Ao entrar no elevador, sentiu o cheiro familiar da madeira e da tinta fresca. O botão para o seu andar era como uma porta mágica. Quando as portas se fecharam, seu coração disparou ainda mais. De repente, o elevador parou e, ao seu lado, surgiu uma figura surpreendente. Dong, o chefe coreano que ela tanto admirava por seu olhar atento e inteligência admirável. Ah, Vânia, bom vê-la por aqui, ele disse com um sorriso amigável. Oi, Dong, vim para a reunião, Vânia respondeu tentando esconder a surpresa. O fato de estar ali, tão perto dele, a deixava ainda mais nervosa. Fiquei sabendo da sua proposta. Estou ansioso para ouvir as suas ideias. A forma como ele disse isso foi como se acendesse um fogo dentro dela. O encorajamento ali, bem na sua frente, quase a fez esquecer os medos. Elas são boas, eu prometo, murmurou, lembrando-se de que aquele era o momento que almejavam. Mas antes que pudesse se entregar àquelas palavras, o elevador deu um solavanco e a luz piscou. Vânia sentiu um frio na espinha. Olharam-se ambos um pouco apreensivos. Espero que isso não seja um sinal, Dong brincou, quebrando a tensão. Espero que sim, Vânia forçou um riso nervoso, mas no fundo havia algo se formando no ar. Não apenas ansiedade, mas uma conexão. Uma possibilidade de que aquele encontro poderia ser mais do que apenas um negócio. O elevador finalmente se deteve e as portas se abriram para um futuro incerto. Vânia respirou fundo, lembrando-se de que ali estava não apenas como uma integrante do projeto, mas como uma mãe que sonhava grande. Enquanto caminhavam juntos para a sala de reuniões, um pensamento a atingiu como uma revelação. Se Dong fosse a chave para o seu sucesso, o que isso significaria para sua relação com Natan e tudo pelo que havia lutado? O eco do elevador se foi, mas suas emoções permaneciam fervilhando. E se as verdadeiras conexões que estamos buscando não forem apenas profissionais? Pensou, sentindo uma expectativa crescente em seu peito. O momento da verdade estava prestes a chegar. A sala de reuniões estava envolta em um silêncio carregado, como se todos os presentes soubessem que estavam prestes a testemunhar algo importante. As expressões na mesa eram uma mistura de expectativa e ceticismo, e Vânia podia sentir seu coração disparar. Olhou para Dong, que estava ao seu lado, e viu uma centelha de encorajamento em seu olhar. Era o empurrão que precisava.
Ela respirou fundo e se levantou, segurando o mapa que havia feito com Nathan. Bom dia a todos! Hoje não estamos apenas aqui para apresentar um projeto. Estamos aqui para celebrar a diversidade e a inclusão que tanto valorizamos. Isso é um chamado a agir, não só como profissionais, mas como seres humanos. As palavras de Vânia começaram a fluir, levando a plateia a um ponto além dos números. Ela compartilhava histórias de superação, de como cada um deles era um produto de suas experiências e como a união de suas histórias poderia construir um futuro mais brilhante. Falou sobre Nathan, sobre a inocência dele, e como, ao desenhar um foguete, ele sonhava em alcançar as estrelas. Ao final, ela mostrou o mapa, a representação visual de onde cada um poderia estar, se unissem forças. Este mapa não é apenas um desenho, é um símbolo. Cada um de nós pode ser parte desse foguete. É a prova de que podemos juntos superar barreiras e derrubar preconceitos. O olhar de Vânia envolveu todos ali, tocando os corações que precisavam de uma razão para acreditar. O silêncio antes do aplauso foi sufocante. Mas então um eco começou. Primeiro, um suave bate-palmas. Depois, uma onda de aplausos que parecia não ter fim. Vânia sorriu, a emoção brotando nos olhos enquanto ela se permitia sentir a vitória daquele momento. Dong inclinou-se e sussurrou. Você foi incrível. A confiança dele a alimentou, como um combustível que a propeliria para muito além do que imaginava. O sentimento de união no ar era quase palpável, como se a sala estivesse vibrando em uma nova frequência. Após a apresentação, conversas irromperam por todo o espaço. Os investidores estavam envolvidos, fazendo perguntas e se mostrando curiosos sobre o impacto que o projeto poderia realmente ter. Vânia e Dong estavam em sintonia, respondendo juntos, um elo de apoio que havia se formado ao longo de toda a jornada. No entanto, enquanto o entusiasmo tomava conta do ambiente, uma preocupação ainda pesava em sua mente. Nathan. Eu preciso ir, disse ela a Dong, e a determinação agora carregava outro significado. Meu filho está esperando por mim. Ele imediatamente assentiu, entendendo a maternidade que sempre foi prioridade para ela. Enquanto saía da sala, cada passo se sentia mais leve. Ao entrar no elevador, que agora parecia uma metáfora da liberdade, as portas se fecharam atrás dela. Ela sorriu ao imaginar Nathan contando sobre o foguete e as novas aventuras que planejariam juntos, com todas as cores que o mundo tinha para oferecer. Ao chegar de volta ao hospital, encontrou seu pequeno pintando o futuro em uma folha de papel, entusiasmado e cheio de vida. Mamãe! Ele exclamou, e nos olhos dele havia um brilho que poderia iluminar o universo. Oi, meu amor! Você não vai acreditar! Disse Vânia abraçando-o apertado. Ela sabia que aquela abordagem de união e inclusão poderia mudar vidas, e não apenas no escritório. Era uma revolução que já estava começando dentro de casa. Eles iriam lançar juntos, não apenas os sonhos de um projeto, mas dos próprios corações um do outro. Enquanto brincavam de desenhar foguetes e fazer planos, Vânia percebeu que a verdadeira força estava na vulnerabilidade, na capacidade de conectar-se e amar. Naquele momento, a ansiedade pela reunião se dissipava em uma piscina de carinho e sonhos. E se começássemos a criar um novo desenho todo dia? Nathan sugeriu ao olhar para a folha. Assim conseguimos alcançar cada estrela que queremos. Sim, disse Vânia com o coração pulsando de esperança. Um dia de cada vez e juntas vamos longe. Afinal, somos super-heróis, não somos? E com isso, a jornada delas se desenrolava em novas direções. A força do amor e da comunidade era o que tornava tudo possível. Ao olharem juntas pela janela, o céu parecia mais aberto, repleto de possibilidades. Vânia, nunca imaginei que um elevador pudesse ser o primeiro passo para uma mudança tão profunda. Aprendeu que transformar o mundo começa por pequenas atitudes, pela coragem de enfrentar o medo e que juntos sempre haviam formas de voar mais alto. Antes de finalizar, quero pedir uma coisa muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Sério, faz toda a diferença. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos fazer a diferença.